Meu irmão, minha irmã, essa semana ouvimos muito falar sobre medo. Eu confesso que eu tenho visto muito as pessoas preocupadas, amedrontadas com tudo que elas têm enfrentado. E pensando nisto, refletindo nesta palavra, eu resolvi falar sobre sem medo do futuro. Sem medo do futuro. Esse é o tema de hoje. Deus deu a cada um de nós uma visão de vida e de propósito, mas nós não poderemos cumprir essa visão até que a vejamos claramente. Até que tudo fique muito claro, nós não vamos conseguir caminhar e viver uma vida sem medo. O apóstolo Paulo, certa vez, quando foi indagado pelo rei Agripa, lá em Atos capítulo 26, verso 19, ele disse assim: não fui desobediente à visão celestial. Em Provérbios 29, 18, diz assim: quando as pessoas não conseguem ver o que Deus está fazendo, elas tropeçam em si mesmas, mas quando atentam para o que Ele revela, são as mais abençoadas. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter uma visão de vida, uma visão de futuro, para que a gente viva sem medo do futuro. Porque quando nós temos uma visão obscura da vida, ela nos conduz a uma indecisão. Tiago 1,8 diz assim, que quem tem uma visão obscura tem mente dividida e é instável em tudo que ela faz. Quando nós temos uma visão obscura de vida, nós também, isso nos leva a dividir a nossa mente. Provérbios 28:2 diz assim: quando o país está um caos, todos têm um plano de ação, mas para resolver as coisas é necessário um líder de visão. Quando nós temos uma missão ou uma visão obscura, nós entramos em rota de colisão. Mateus 6, 22 e 23 diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Deus desafia eu e você a vermos o futuro com fé e não com medo. Ele quer que a gente viva sem medo do futuro. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, onde você estiver agora, talvez a sua Bíblia no celular, ou talvez a sua Bíblia impressa mesmo, no livro de Números, capítulo 13, nós vamos ler alguns versos. Nesse contexto desse texto, Deus diz a Moisés que enviasse ou separasse 12 homens, líderes, um líder de cada tribo de Israel, para uma missão de reconhecimento da terra de Canaã, para ver como ela era, porque eles estavam prestes a entrar na terra. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura de Números capítulo 13, dos versos 17 ao 26, que diz assim: quando Moisés os enviou para observar em Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa, vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque.
Hebrom havia sido construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho, pendurado numa vara. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e a Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram os frutos da terra. É interessante nós vermos que o povo de Israel sai do Egito, atravessa o Mar Vermelho e depois de alguns dias ou de vários dias, eles chegam de frente com a terra ou na divisa da terra de Canaã. E Deus fala para Moisés separar 12 homens para espiarem a terra e trazerem relatórios. E quando nós vemos e quando nós observamos o relatório que foi apresentado por 10 daqueles 12, nós percebemos que eles olhavam para o futuro com medo. Apenas 2 dos 12 enxergavam e olhavam o futuro sem medo, mas 10 deles enxergavam com medo o que tinha pela frente. E quando a gente olha para o futuro com medo, isso causa alguns problemas. Eu não sei como você tem olhado para o futuro, como você imagina o futuro, mas se você está imaginando o futuro com medo, tome cuidado, porque quando a gente olha para o futuro com medo, primeira lição, exageramos o tamanho das dificuldades. Quando você olha para o futuro com medo do que vem pela frente, você exagera o tamanho das dificuldades. Se você continuar lendo o texto de Números capítulo 13, a partir do verso 27 e 28, veja o que os 10 espias medrosos disseram. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. É interessante quando nós olhamos o futuro com medo, e dessa forma a gente exagera o tamanho das dificuldades. Tudo fica maior e mais amedrontador quando a gente olha para o futuro com medo. Quando nós olhamos para o futuro com medo, nós fazemos uma tempestade num copo d'água, porque nós aumentamos, nós exageramos o tamanho das dificuldades. Eu quero desafiar você a fazer uma lista das coisas que você neste momento está com medo. Eu quero que você faça uma lista com coisas pelas quais você está ansioso. Talvez você esteja transformando algo que não é tão grande em algo gigantesco, porque você está com medo do que vem pela frente. E quando nós temos medo disso, nós exageramos o tamanho das dificuldades. Deus quer que você olhe para o futuro sem medo. Transforme essas suas preocupações, esses seus medos, esses seus temores em orações. Entregue para o Senhor o seu futuro. Amém? Quero também que você pense comigo de um outro problema muito sério quando você olha para o futuro com medo. A primeira é que quando você olha para o futuro com medo, você exagera o tamanho das dificuldades. A segunda é que quando você olha para o futuro com medo, isso prende a sua atenção ao que os outros estão fazendo. Quando nós olhamos para o futuro com medo, nós começamos a observar tudo que os outros estão fazendo, e nós travamos e nós desviamos o foco, e tudo caminha mal. Se você olhar Números 13, 29, diz assim, a continuação do relatório daqueles homens: os amalequitas vivem no Neguebe, os hititas,
os jebuseus e os amorreus vivem na região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. É interessante que aqueles espias ficaram prestando atenção no que os outros estavam fazendo, e aquilo tirou o foco deles do que era mais principal. Quem só fica observando o que os outros fazem, não faz nada. Quem fica só parado, olhando o que os outros estão fazendo, acaba estagnado, acaba perdendo foco e acaba se dando mal. Por isso, meu desafio para você é que você olhe para o futuro com a visão de Deus, sem medo. Porque quando você olha para o futuro com medo, você exagera o tamanho das dificuldades, isso prende a sua atenção ao que os outros estão fazendo. E eu tenho um terceiro problema para quem olha para o futuro com medo. A pessoa que olha para o futuro com medo, ele subestima as habilidades que Deus deu. Quando nós olhamos para o futuro com medo, nós subestimamos todas as habilidades que Deus nos deu. Números 13:31 diz assim: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. Quando nós olhamos para o problema, nós subestimamos as habilidades que Deus nos deu. Um exemplo contrário disto é Davi. Ele não olhou para o tamanho do gigante, ele sabia o Deus que ele servia. Nós não podemos olhar para o futuro com medo, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, e pode transformar todas as coisas, e que nos prometeu estar conosco em todos os momentos. Talvez Deus não nos livre da tempestade, mas Deus estará conosco na tempestade, e passará conosco por ela. Por isso, pare de olhar para o futuro com medo, porque você, quando olha para o futuro com medo, você subestima as habilidades que Deus te deu. Jó 3:25 diz assim: o que eu temia veio sobre mim, o que eu receava me aconteceu. Números 13:32 e 33, continuando o relatório daqueles homens, diz assim: disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Olha só como eles aumentaram o problema, que eles perderam foco. Todos os que vimos são de grande estatura, eles dizem. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos a nós e a eles. Quando nós olhamos para o futuro com medo, nós subestimamos as habilidades e a capacidade que Deus nos deu para enfrentar as dificuldades, e tudo se torna muito grande. Deus não quer que você olhe para o futuro com medo, porque quando você olha para o futuro com medo, também, uma quarta lição, o seu pessimismo contagia as outras pessoas. É interessante isto. Uma pessoa pessimista no meio de 100 pessoas, parece que contagia o pessimismo no meio de todas elas. E aqueles homens, quando trouxeram aquele relatório pessimista, veja o que o texto diz, Números 13:32, e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra, e eles então ficaram mal, aquelas pessoas ficaram atemorizadas. Isaías 8:12 diz assim: não chamem conspiração a tudo que esse povo chama conspiração, não temam aquilo que eles temem, nem se apavorem. É interessante como aquele pessimismo, por conta do relatório daqueles homens, contagiou aquelas pessoas, e aquelas pessoas ficaram amedrontadas. Deus não quer que você fique amedrontado diante do futuro. Uma última lição de quem olha para o futuro com medo é que quem olha para o futuro com medo se torna miserável. Quando nós olhamos para o futuro com medo, isso nos torna miseráveis. O texto diz lá no capítulo 14, versos 1 e 2 de Números, diz assim: naquela noite, olha só como o povo ficou, naquela noite toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão, e
toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou nesse deserto. O pessimismo tomou conta e eles se achavam miseráveis. É interessante que aquele povo vivia murmurando no deserto. 2 capítulos antes, em Números 11, verso 5, nós vemos o povo reclamando e com saudades das cebolas que eles comiam no Egito. O texto diz lá em Números 11, 5, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, e das cebolas e dos alhos. É interessante que eles se esqueceram que eles eram escravos no Egito, mas por conta daquela dificuldade eles começavam a ter saudades da escravidão e se sentiam miseráveis. Aquele povo vivia murmurando e foi contagiado por aquela mensagem pessimista, por aquele relatório pessimista. Mas graças a Deus que dentre aqueles 12 homens, 2 deles eram corajosos, confiantes em Deus. Então eles nos dão um antídoto para viver uma vida sem medo do futuro. Como é que eu vivo sem medo do futuro? E eu quero terminar com isto. Desenvolva uma visão de fé para a sua vida e para o seu futuro. Tenha a mesma postura daqueles 2 homens, de Josué e Calebe, que voltaram confiantes em tudo que Deus poderia fazer. Números 13:30 diz assim: então Calebe fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Mais à frente, em Números 14, versos 6 e 9, Josué também diz: Josué filho de Num e Calebe filho de Jefoné, dentre os que haviam observado a terra, rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fossem pão. A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco, não tenham medo deles. De todos aqueles 12 homens, 2 estavam com coragem, confiantes no que Deus havia prometido. Eles não estavam entrando numa terra que eles queriam entrar, eles estavam entrando numa terra prometida, e prometida por alguém que poderia cumprir a sua promessa: Deus. Eles estavam confiantes em Deus, por isso eles viviam sem medo do futuro, porque Deus estava à frente. Era uma terra que Deus havia prometido, e sem dúvida eles iriam alcançar. É triste saber que desses 12 homens, apenas 2 ficaram vivos para entrar na terra prometida. Os outros 10 e toda aquela geração que murmurou, morreu no deserto. Durante 40 anos ficaram peregrinando no deserto, o que demoraria 3 meses para entrar na terra prometida. Eles levaram 40 anos dando voltas, até que toda aquela geração morresse. Apenas Josué e Calebe e as novas gerações entraram na terra prometida, porque eles confiaram em Deus e viviam uma vida sem medo do futuro. Deus quer que você viva uma vida sem medo do futuro. Embora pareça que tudo pela frente seja bem difícil, embora a situação que estejamos vivendo seja uma situação bastante crítica, de crise, não só na saúde, mas financeira, moral, espiritual, nós precisamos continuar confiando em Deus, porque o final, a Bíblia diz que é muito bom e positivo para aqueles que seguem a Deus. Isaías 64:4 diz assim: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum
ouvido percebeu, e olho nenhum viu viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Salmo 112, versos 6 e 7 diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele, não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Não tema as más notícias, tenha o seu coração firme, confiante no Senhor. O profeta Jeremias escreveu em Lamentações capítulo 3, verso 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Talvez hoje você esteja enfrentando e temendo o futuro. Aliás, depois dessas medidas novas de restrição, muitos estão temerosos por conta do avanço dessa pandemia, com medo do futuro. Nós somos tentados a também termos esse medo, mas é importante fazermos como Jeremias também fez, traga à memória o que pode dar esperança para você. E uma das coisas que Jeremias fala mais à frente é que as misericórdias do Senhor não têm fim. Isso dá esperança para mim e para você. Ele também diz que grande é a fidelidade do Senhor. Deus é fiel para cumprir todas as promessas que Ele tem para mim e para você. A Bíblia também diz em Lamentações 3 em diante, que bom é o Senhor. Deus é bom em todo tempo, e em todo tempo Deus é bom. E o texto também diz que bom é aguardar a salvação do Senhor. Ponha-se diante do Senhor, coloque-se diante do Senhor com fé e confiança, tendo uma visão de futuro pautada na palavra do Senhor, confiante na ação do Senhor. Em nome de Jesus, Deus quer que você viva uma vida sem medo do futuro. Sem medo do futuro. Eu quero orar com você agora. Pedir que o Senhor conforte o seu coração e dê ânimo e confiança. E traga à sua mente tudo que pode te dar esperança. Senhor, eu concluo esse tempo de reflexão na Tua Palavra, clamando por misericórdia. Muitos de nós, muitos desses que me assistem agora, talvez estejam temerosos, amedrontados, preocupados, ansiosos com o futuro que tem pela frente. Porque quando nós vemos as notícias, elas parecem assombradoras, assombrosas, preocupantes. Isso nos tenta a ficarmos amedrontados, preocupados e ansiosos com o futuro. Nos ajuda a ter uma visão otimista do futuro, porque o Senhor diz que estará conosco em todos os momentos. Fortalece o nosso coração e que a gente traga à memória tudo que dá esperança, porque as suas misericórdias não têm fim, porque grande é a tua fidelidade, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Que Deus te abençoe.